meus irmãos, mais uma vez aqui no Pastor Paulo, fazer um vídeo hoje sobre o assédio sexual na igreja evangélica. Isso já acontece há algum tempo, tanto da parte de irmãos com pastores e da parte de pastores também com irmãos. Estou generalizando, estou dizendo os casos que vêm a público, algum nem todo vem, né, quando há perdão e misericórdia entre os irmãos e reconciliação, é a forma mais adequada dentro do evangelho que nós cremos, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Mas antes de começar a falar sobre isso, vou falar sobre como evitar para pastores, assim como me ensinaram no começo da caminhada, dois pastores, né? O pastor Celídio Espanhol foi um dos que me ensinou isso, e o pastor Edivaldo Nunes. Eles me ensinaram algumas coisas, né, de como se preparar para essas situações para não cair nessas ciladas, né? Isso eu vou falar no final do vídeo, né, como você pode evitar isso. Se você quer irmão na fé, está começando agora, também pode aprender. Tem coisas que você pode evitar, né? Se agir com sabedoria, bom senso, pedir direção do Espírito Santo, tem como o resultado ser diferente. E é tudo isso que a gente vê acontecendo hoje, porque Satanás se aproveita de algumas situações, e quanto mais ele puder criar escândalos na igreja, através daqueles que não vigiam, ou até através daqueles que é joio no meio do trigo, que ele infiltra nas igrejas para escandalizar a obra de Deus e derrubar os que não vigiam. Porque se ele derruba um pastor, muitas ovelhas caem junto, né? Aquelas que não estão preparadas, aqueles que são meninos na fé, quando tem um escândalo desse, ovelhas se perdem. Quem ganha com isso é o reino das trevas, não é Deus. Então não se alegre quando você vê isso, porque tudo isso será cobrado e julgado no dia do juízo. Antes eu quero falar, né, de como está sendo tratado alguns assuntos no meio da igreja em relação a isso mesmo. Depois eu vou entrar no que a Bíblia trata e como deveria ser realmente a atitude da igreja diante desses assuntos, não só desses, mas de outros também, mas em relação a esses. Eu vejo que está vindo alguns escândalos à tona de um pastor, que eu não vou dizer o nome, mas está na internet. Ele caiu, tropeçou, e não estou dizendo, não estou aqui defendendo quem está certo e quem está errado, mas vou usar a Bíblia para falar o que eu vou falar aqui. Como deveria realmente ser as atitudes dos irmãos que se dizem cristãos no meio disso, né? Usando a palavra de Deus. Davi, o rei Davi, ele adulterou, cometeu um crime premeditado, né? Ele planejou a morte do marido da Batseba para poder encobrir o pecado que tinha cometido, né? Então, porque ela tinha engravidado e não teria como ele provar, né, que não tinha acontecido nada. Era mais fácil eliminar o marido e esconder o pecado. Só que de Deus ninguém esconde. E Davi é o homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Só que no caso de Davi, bastou Deus enviar um profeta até Davi, contar uma história parecida com a dele, usando outras situações, mas as consequências eram as mesmas. E as atitudes também em relação ao que era contado eram as mesmas. E ele pergunta no final qual era a sentença de Davi para aquele homem. Davi disse que era a morte. Daí Natan, que era o profeta, disse: então, este homem é tu. Na mesma hora caiu a ficha para Davi. Ele se rendeu diante de Deus, se arrependeu do que tinha feito, e isso para Deus bastou. Deus nem do trono tirou. Hoje, se Davi tivesse nos nossos dias hoje, no meio do que acontece nas igrejas, ele comete essas mesmas coisas, ele seria julgado, crucificado, né? Trazendo, não que no nosso país se faz isso, mas crucificado na forma de apedrejar, de humilhar, acabar com a vida dele. Nunca mais pregaria em igreja nenhuma, nunca mais ele seria considerado um homem de Deus. Isso já aconteceu com um pastor americano, que é homem de Deus, eu considero ele homem de Deus até hoje, né?
era nem convertido quando isso aconteceu, ele caiu, foi pego em flagrante, era um homem de Deus, continua sendo homem de Deus, ele se arrependeu, veio a público, como o pecado dele foi, veio a público, ele foi diante das câmeras no mundo, pedir perdão, chorando. E hoje ele continua sendo homem de Deus, assim como Davi, quando se arrependeu e Deus viu a sinceridade dele. O problema é que muitas pessoas dizem que são cristãos, estão na igreja, mas quando algo acontece desse tipo, mesmo que haja arrependimento sincero, a primeira coisa que eles fazem é tomar as mesmas atitudes de alguém que não conhece Deus. E tratam aquela situação querendo usar as regras do homem que não conhece a palavra de Deus. E as regras para quem conhece Deus, quem conhece a palavra, é muito diferente. Porque então, se você quiser usar as regras do homem, as regras da lei, para ajustar as pessoas dentro da igreja, naquilo que é certo e errado, então você tem que deixar de ser um pregador, você tem que ser um delegado, você tem que se tornar um advogado lá fora, um juiz. Se você quer dizer o que é certo e errado para as pessoas, julgar elas segundo a lei dos homens, então você não pode estar no altar. Crime é crime, com certeza. Mas diante de Deus, diante daqueles que realmente amam Jesus, quando há arrependimento, da mesma forma que Deus nos trata, nós vamos tratar essas pessoas. Não é diferente. Mateus 18, do 6 ao 7 diz assim: qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Vamos supor que hoje, alguém faz isso na igreja, como a gente está falando aqui, e esse escândalo se torne público, ovelhas se percam. Se aquele homem se arrepender como Davi, beleza, já se acertou com Deus, está tudo certo, se for sincero. Mas aqueles que levar esse escândalo para frente, querer crescer em cima disso, porque é isso que eu vejo acontecendo em algumas situações, isso que está acontecendo, eu não vou dizer nomes aqui, mas apenas para abrir os olhos de alguns. Tem pessoas se aproveitando da situação e induzindo aqueles irmãozinhos que tem pouco conhecimento da palavra a ir para a justiça, a ir lá a levar aquele escândalo mais à frente ainda, para derrubar irmãos, e uma atitude totalmente antibíblica. Eu vou mostrar na Bíblia que é antibíblico isso, fazer isso. O acerto é dentro da igreja. Aí, se não houver acerto entre as partes, e ali eles quiserem ir para a justiça, é uma atitude deles, não é os anciãos da igreja que vão dizer para a pessoa fazer isso. Ancião da igreja, aqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, que têm amor ao próximo, que têm amor a Deus, eles vão tentar conciliar as partes, levar as pessoas, diante de Deus, a ter arrependimento, a ter perdão. Esses irmãos que fazem isso, na realidade, eles fazem parte daqueles irmãos que dizem que ele é crente, mas o braço dele não é, então ele não é crente. Ou ele é todo cristão, ou ele não é nada cristão. Porque não existe meio cristão, ou ele é cristão, ou ele não é. Existe um menino na fé, que é diferente. Agora, alguém que está na liderança de uma igreja, que induz irmãos a ir para a justiça, a ir para a lei, e escandalizar mais a obra de Deus ainda, pode ser tudo, menos sábio. Ele é menino na fé, ainda que tenha títulos. Ou está se apostatando, ou a soberba entrou, e está vendo nisso um meio de alcançar notoriedade, para parecer para o mundo que ele é o que faz certo. Só que diante de Deus está errado isso. É errado. E eu vou mostrar na palavra. A Bíblia está dizendo que ai daquele por quem vier o escândalo. Então, se eu sei de um escândalo, se eu sei que aquele irmão está tropeçando, se eu amo a Deus, se eu amo ao próximo, qual é o dever? Ir lá conversar com aquele irmão particular: ô irmão, o que está acontecendo? Vamos estar juntos, vamos dar as mãos. Deu uma derrapada, é bom se fortalecer de novo, vamos buscar Deus, não deixa ele te derrubar. Satanás te armou uma cilada, você não vigiou, vamos orar. Essa é a atitude de um cristão, essa é a atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Não ir lá para se aproveitar da situação e criar mais situações em volta daquela pessoa para que ela caia de vez e seja pisoteada pelo mundo. Um homem de Deus não faz isso. Ainda que ele ache errado aquela situação, ele vai chamar primeiro, em particular, conversar, tentar ajudar, tentar fazer com que aquele irmão se levante também, porque é um filho de Deus. Mateus 6, do 17 ao 18, diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não apareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai,
quem vem em secreto te recompensará publicamente. Tem que dizer, o que jejum tem a ver com isso? Primeiro, quando começa com esse negócio de assédio, pedofilia, um monte de coisa no meio da igreja, primeiro, se a pessoa já se converteu e essas fraquezas estão vindo de novo, a carne começa a trabalhar. Jejum é uma arma contra isso, porque você começa a matar a tua carne. Apresente a tua carne a Deus e jejue, de acordo com como está ali, né? Unge a tua cabeça, lava o rosto e clame a Deus misericórdia, para que Deus arranque isso de ti e a tua carne vai começar a morrer, esses desejos que são da carne vão embora. Outra parte que eu vou ler agora em seguida é em relação ao casal. Se é pastor, se é pastora, se é obreiro, se é diácono, mas se é casado, tem algumas coisas que ajudam a evitar isso também. 1 Coríntios 7:5, Paulo diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o cara é casado, a mulher é casada, seja pastor, seja que cargo ocupa na igreja, e começa a ficar muito tempo sem relacionamento, a não ser que seja por um jejum e que seja de comum acordo essa decisão, Paulo está falando que tem que ser por pouco tempo. Por quê? Porque a carne vai começar a trabalhar e Satanás vai se aproveitar disso, vai armar ciladas para que na hora que aquela carne esteja ali a flor da pele, ele não resista à tentação. Então tem que vigiar, cuidando, se cuidando, vigiando até pelo outro também. Se tu é uma mulher de um pastor e sabe que ele tem que lidar com pessoas, ajude ele a se cuidar. Se você é marido de uma pastora, ajude ela a se cuidar, não deixe ela passar por situações que não precisa, onde a carne vai tentar, e Satanás vai se aproveitar disso, por vocês não vigiar, por vocês não ter sabedoria, não cuidar da salvação um do outro. 1 Coríntios 6, do 5 ao 11, aqui fala agora de como Paulo disse que tem que ser tratado isso. Todos os assuntos, mas esse é um dos assuntos que entra nisso. Diz assim, tem uma cachorrada aqui na rua aqui, não sei se vai pegar no vídeo, e diz assim: para vos envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo como o irmão, e isto perante infiéis. O que Paulo está falando? Como é que eu vou mandar irmãos da igreja ir perante um juiz que não serve a Deus, que no caso são infiéis, não são fiéis a Deus, para julgar uma causa usando leis dos homens, se isso deveria ser tratado na igreja? Mas daí matou, daí estuprou, daí é um caso mais grave. Mas mesmo assim, se houver, ainda vamos supor que a pessoa venha na igreja e o estuprador e o que foi estuprado se rende a Jesus e eles um dia se encontram na igreja, ele vai denunciar? Não, se ele realmente encontrou Deus, se ele realmente se rendeu a Jesus, e a pessoa que era vítima também e tiver no mesmo amor ao próximo, eles vão se perdoar e não vai morrer ali aquele assunto. Quando isso não morre ali é porque nenhum dos dois foi transformado, nenhum dos dois conhece Jesus de fato, nenhum dos dois se tornou um verdadeiro cristão e não sofre nada pelo outro. Ele quer cobrar, é uma pessoa vingativa ainda, é uma pessoa que quer ver o outro pagar um preço pelo dano que causou a ele ou a ela. Então essa pessoa não teve um coração transformado. Ele não ora pelo seu inimigo, como está em Mateus 5. Ele vai orar, mas é para que Deus mate aquela pessoa, não vai orar para perdoar, não vai pedir para Deus misericórdia. Então a pessoa assim não foi transformada ainda. Pode dizer que é tudo menos cristão. Me desculpe o que eu estou te falando, mas isso não é ser cristão. Não é ser cristão. Não é nem perto do que o Evangelho diz. Amém? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Não era nem para estar acontecendo isso entre vocês. Era vocês ser cristãos maduros. Não era nem para ter causa entre vocês. Não era nem para ter discussão. Não era nem para estar dizendo isso é meu, isso é teu entre vocês. Irmãos da igreja que dizem que são irmãos. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? O que Paulo está falando? O que Jesus falou? Se tu levar um tapa numa cara, dá a outra face. Se alguém te tirar a tua túnica, deixa que leve. Se alguém te convidar para dar uma milha, ande duas. Porque é você que vai mostrar a diferença, é você que vai mostrar quem é o cristão. Eu digo aos irmãos,
Eu vejo muitos irmãozinhos, porque eu quero ser missionário na China, no Iraque, nesses países.